Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula nesse modelo de home office, de ensino à distância, mas fico contente aí que em relação às aulas anteriores, muitos alunos já visualizaram, muitos alunos ali também já estão me fazendo perguntas referente ao trabalho que eu passei para vocês, e esse método de trabalho, enfim, apesar de não ser o ideal, está funcionando, está acontecendo e enfim, vamos lá. Para o encontro de hoje, eu quero que vocês abram o material didático no slide número 10. E ali nós teremos como referência, enfim, nesse breve vídeo, o que eu chamo de uma aula, um conteúdo de transição. Significa que nós vamos entender como que ocorre determinada guinada no processo histórico da formação do pensamento jurídico ocidental moderno. E como, enfim, uma aula, um conteúdo de transição, para a melhor compreensão dele, precisamos compreender o que vem antes e a compreensão desse conteúdo fica muito melhor depois que a gente ver o que vem depois. E daí tenha em mente que é um conteúdo de transição, que apesar de no primeiro momento parecer que tem algumas características meio jogadas, as respostas, enfim, as características ficam melhor dentro de um macro contexto. Pois bem, faço então esse conteúdo com calma, talvez seja interessante já ter avançado um pouquinho mais na leitura do Bobbio, enfim, chegando ali nas escolas modernas, antes de vermos a íntegra desse vídeo, mas caso queira, enfim, funciona, ver primeiro essa parte, daí depois no segundo momento você retorna para uma melhor compreensão desses postulados. E para iniciarmos a nossa transição, eu tenho que falar de um filósofo que é pouco estudado, até mesmo, enfim, no módulo de filosofia específico ali do direito, ele é mencionado de uma forma um pouquinho mais discreta. Mesmo assim, o Guilherme de Ockham é um teórico indispensável para nós compreendermos a formação do espírito moderno, em especial as obras contratualistas que, enfim, têm uma relação mediata com o direito, que serão, enfim, surgirão ali com John Locke, Thomas Hobbes, que são autores necessários, indispensáveis, na verdade, para a compreensão do direito moderno e, no segundo momento, do positivismo jurídico. Pois bem, Guilherme de Ockham, ele escreve no final da Idade Média, mas ele já tem um espírito moderno. Há quem chame ele, como o Michel Vellet, enfim, no livro Formação do Pensamento Jurídico Ocidental Moderno, que eu indiquei na primeira aula como um complemento adicional à abordagem do Bobbio, ele vai chamá-lo de cronologicamente medieval, mas em termos de pensamento, ele já é um moderno. E há quem chame ele também, enfim, o Vellet, de proto-positivista. Por quê? Porque algumas sementes que ele vai plantar aqui vão ter como ponto alto o pensamento de Hans Kelsen lá na frente. Ele vai jogar uma ideia de forma discreta, uma ideia um pouquinho complexa, que enfim, vamos explicar com toda a calma do mundo, mas cujo desdobramento tem consequências bem fortes lá na frente. Pois bem, vamos colocar enfim aqui a contribuição dele. Guilherme de Ockham é considerado um nominalista, fundando uma tradição de pensamento que vai afetar Thomas Hobbes, no segundo momento, enfim, lá na frente, Kelsen. E quando ele funda essa nova corrente de pensamento, ele vai pegar uma questão clássica e vai oferecer uma resposta diferente. Qual é essa questão clássica? Pergunta é: o direito é algo da razão ou da vontade? Os autores gregos e os autores medievais, os autores romanos, eles respondiam que o direito era algo da razão. Agora, a partir do Guilherme de Ockham, a resposta será levemente diferente. Ele vai falar que o direito é algo da vontade. E, no primeiro momento, parece que essa questão não tem uma consequência muito forte. Porém, abre vias para um relativismo e o afastamento de questões concernentes, enfim, próprias de um pensamento de uma justiça universal. Quando eu digo que o direito provém da razão, e os gregos, Platão, Aristóteles, e os medievais, enfim, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, são partidários dessa corrente, significa que eu tenho um referencial, ou pelo menos busco um referencial universal para saber o que é o direito natural. A partir do momento em que o direito é pensado a partir da vontade individual, eu abro vias para o relativismo. Por quê? Porque cada um, eu, você, cada um tem a sua vontade e eles vão diferir. Já a razão se propõe universal. Pois bem, essa é uma guinada que vai começar a surgir. Mas como é que faz isso? Inicialmente, Ockham vai propor uma nova forma de conhecer a realidade. E essa nova forma de conhecer a realidade chama-se
nominalismo. Eu vou começar um raciocínio um pouquinho complexo agora para explicar a essência do nominalismo, mas enfim, prometo que vocês vão compreender. Qualquer coisa, voltem o vídeo, escutem de volta, pesquisem ali material complementar, qualquer coisa eu deixo ali textos adicionais para vocês, porque essa transição aqui é um pouquinho mais complicada. O que Ockham fala? Enquanto ele critica São Tomás de Aquino, ele vai falar que São Tomás de Aquino tinha uma teoria do conhecimento realista, no sentido em que ele vai querer conhecer todo o universo, toda a realidade, para que depois, no segundo momento, questionar o lugar do homem nessa conjuntura maior. Ele vai então, portanto, buscar conceituar Deus não, mas enfim, conhecer Deus, conhecer o universo, conhecer a realidade, conhecer a natureza, conhecer, enfim, macro conceitos partindo de um geral para um particular. Em Guilherme de Ockham, ele faz uma guinada. Ele fala: conceitos universais não existem. Todo conhecimento que eu tenho em relação aos universais são conceitos vazios. Eles me conferem um saber impróprio, um saber incerto, um saber que não serve como base para eu ter um conhecimento preciso, verdadeiro. E do que ele propõe, devemos construir todo o nosso conhecimento a partir do particular. Apenas o particular, aquilo que é, palavra-chave, individualizável na natureza, na realidade, é que pode servir como base de um conhecimento correto. Vamos partir para os exemplos e depois a gente volta para essa definição inicial. Primeiro exemplo que Ockham dá. Quanto ao conceito de homem. São Tomás de Aquino vai, enfim, Aristóteles tal, é uma tradição, essa tradição clássica vai querer conceituar homem de uma forma universal. Porém, Ockham vai falar o seguinte: não, mas homem não existe na natureza. Homem, o que nós chamamos de homem, é uma generalização a partir de vários homens particulares. Mas toda generalização é imprecisa. Eu não tenho o homem por excelência na natureza. O que eu vou ter são pessoas concretas, tipo, sei lá, o Mateus, o Pedro, a Maria. Ali o que nós teremos nesse contexto são pessoas individualizáveis, específicas, e o único conhecimento certo que eu poderei ter é em relação a cada um desses indivíduos. Eu não vou ter um conhecimento aplicável a todos esses indivíduos, a todos esses seres. Toda generalização será imprecisa. Segundo exemplo, e talvez agora fique melhor, eu não tenho uma sociedade em abstrato na natureza. Isso é uma generalização que alguns teóricos proporam. O que eu vou ter ali é uma sociedade, uma cidade, Roma, Londres, Paris, e a partir do momento que eu quero generalizar e pegar características em comuns de todas elas, eu vou ter imprecisões. Por quê? Porque Roma, Paris, enfim, elas vão ser diferentes. O José, a Maria e o Eduardo, o Mateus, enfim, eles vão ser diferentes entre si. Aquelas frases, por exemplo, todos os homens são iguais, para Guilherme de Ockham não faz sentido. Por quê? Porque cada um de nós, cada cidade, terá suas particularidades. Ok, tivemos aqui uma primeira ideia, ainda que de forma abstrata, do que esse nominalismo. Mas voltando, nominalismo, portanto, será um modelo de conhecimento que vai pautar enfim, a cognição da realidade a partir de elementos individuais. Por quê? Porque elementos gerais me trazem questões imprecisas. Eu sei que esse raciocínio é um pouquinho complexo, um pouquinho abstrato, mas vamos ver como isso agora se relaciona com o direito. São Tomás de Aquino, o que ele queria fazer? E Aristóteles também. Vou conhecer a ordem cósmica, a ordem natural, por exemplo, os gregos. Vou conhecer ali uma ideia de Deus, uma ideia do universo, uma ideia da razão prática, para depois olhar para o direito positivo que deve atender tudo isso. A partir do momento que eu falo, esses conceitos universais não existem, a única fonte de validade do direito será o quê? A vontade individual. E a grande contribuição do Guilherme de Ockham, a grande transição que ele vai fazer, é abrir vias para o contratualismo moderno, no seguinte sentido que o fundamento de validade do direito não é mais essas ideias generalistas, essas ideias abstratas que vão propor, enfim,
um conhecimento do macro da realidade para depois chegar no indivíduo, né? Por que eu devo obedecer, sei lá, a legislação positiva em São Tomás de Aquino? Porque ela decorre da razão prática, foi feita enfim, pela autoridade competente e tal, mas eu vou sempre buscar uma resposta em elementos gerais. A partir de Ockham, e os contratualistas abraçam essa ideia, eu obedeço o direito, por quê? Porque a minha vontade fez parte, enfim, serviu como fundamento, como ponto de origem da realização daquele direito escrito, daquele, entre aspas, contrato social que vai ser criado. E é aqui que nós temos uma grande transição. Chegando a algumas conclusões, portanto, para fecharmos essa parte que sim tem uma complexidade. Primeira conclusão importante. O único conhecimento real provém do particular. E assim é uma crítica ao que veio antes. Segunda conclusão. A única fonte do direito é a vontade individual. Ou enfim, depois ali a vontade do legislador e tal, mas sempre vai partir do homem. Eu não preciso mais conhecer o universo para, enfim, chegar ali no direito. Terceira conclusão. Essa ideia de Ockham, essa transição, representa o abandono da visão clássica de direito natural, que provém, enfim, de uma macroestrutura, macro visão, enfim, do cosmos, Deus, tal, em que o homem está inserido, e eu fundo uma ideia de direito natural moderno, que parte de uma vontade individual, apesar, enfim, de Hobbes, Locke, eles chamarem de razão individual. São 3 conclusões chaves que eu quero que vocês guardem e sublinhem elas. Pois bem, agora nós vamos para um novo tópico do raciocínio e vamos ver de que forma essas ideias do Guilherme de Ockham permitiram o surgimento de uma nova escola de pensamento. Agora nós vamos começar um bloco de estudo de 3 escolas de pensamento. O primeiro que vou utilizar ainda nesse vídeo é a escola racionalista de direito natural. Depois ali nós teremos a escola de exegese e depois a escola histórica alemã. Dentro do direito natural moderno, desse direito que foi pensado, concebido a partir do indivíduo, nós teremos ali algumas características que vários autores vão pactuar. Vou mencionar algumas aqui para que nós possamos ter a melhor compreensão. E agora estamos, enfim, na tela número 11. Ali eu coloco que essa concepção de direito foi afetado por mudanças no mundo. A gente pode citar quais mudanças? Renascimento cultural, revoluções científicas, enfim, Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, tal, toda essa galera, de certa forma, ajudou a nos afastarmos de um espírito medieval e abrirmos vias para a modernidade. Podemos falar ali a descoberta do novo mundo com as navegações. Também podemos falar, enfim, com essas formas religiosas ali, em especial com Lutero. Tudo isso nos trouxe ali para nós algumas transições. Surgiu o racionalismo, que é o quê? Nada mais do que a valorização da razão do indivíduo em detrimento antes de uma valorização da fé. Surgiu também o antropocentrismo, o homem como centro do universo, não mais com aquela ideia de um teocentrismo em que parte, enfim, de várias questões religiosas. E eu também tenho ali o surgimento de um individualismo, que é a valorização do homem e de suas características, inclusive as paixões. Algo que antes era sufocado, enfim, colocado como reprimido por várias doutrinas morais medievais. E nesse contexto, quando abre via para o direito natural moderno, os autores, que depois no segundo momento vamos falar, enfim, Hugo Gross, Hobbes, John Locke, como característica, eles vão ter o seguinte: esse novo direito será proveniente do homem, o ponto zero da construção do raciocínio, a premissa, enfim, maior do raciocínio ali e tal, vai ser o homem, e esse tipo de direito vai nos permitir julgar a validade do direito positivo. As leis positivas, para serem válidas, devem ter como fundamento, tanto em termos de conteúdo quanto origem, a questão da racionalidade humana. A questão, enfim, do próprio homem ele tendo como origem dessa construção. Além disso, será considerado irracional, contra a lei natural, contrariar, enfim, esses ditames
que provém do próprio homem. E assim, um bom direito positivo, o direito, e nesse sentido eles são iguais aos medievais, o bom direito positivo são aqueles que são conformes a essa lei natural, só que agora não mais vamos encontrar essa lei natural numa coisa, em tese, macro, metafísica, externa, mas sim no homem. Pois bem, agora eu quero falar, a partir ali da página do slide número 12, algumas características dessa escola racionalista de direito natural. E uma primeira questão que eles vão trazer para nós, e é extremamente importante porque já abre vias também para uma questão chave que os positivistas vão sublinhar. Eles vão criticar a falta de sistematicidade de todas as legislações pretéritas. Tanto ali direito romano, tanto ali, enfim, direito canônico e tal. O que esses códigos eram? Eram situações específicas com respostas específicas através de uma lei. Só que muitas vezes eles eram contraditórios entre si. A primeira tentativa de criar um sistema jurídico acaba acontecendo, enfim, dentro do direito canônico, mas mesmo assim era uma coisa meio crua, uma coisa ainda que precisava de maiores desenvolvimentos. E pela primeira vez, na escola racionalista, nós teremos ali autores com a pretensão de criar um sistema jurídico que dê conta de toda a realidade. Um primeiro autor a fazer isso chama-se Leibniz, e ele é um filósofo, matemático e tal, e mesmo assim tem uma contribuição para o direito, e ele fez a tentativa de, a partir de um certo código de regras, obviamente com normas gerais, explicar toda a realidade. A pretensão dele era que qualquer coisa que acontecesse no mundo dos fatos pudesse ter um resultado já antevisto ali pela sistematização que ele estava propondo. Obviamente, não deu certo. Mas isso abre vias para um movimento de codificação e sistematização do direito, que vai ser uma bandeira de todo o direito moderno ali que vamos ver através das escolas, né? E assim, eu coloquei para vocês aqui na segunda linha do slide número 12, a busca de construir sistemas ordenados, influenciados pela ciência moderna. Ciência moderna ali estamos nos referindo especialmente a Isaac Newton, que falava que o mundo é uma máquina perfeita, que nós podemos montá-la, desmontá-la e ela vai continuar, enfim, funcionando da melhor forma possível. Eu poderia, enfim, através do conhecimento dessa máquina, enfim, perfeita, conhecer o passado da nossa história, do nosso universo e também prever o futuro. Isso por quê? Porque o mundo funciona como um todo ordenado, funciona como um conjunto. E essa ideia de conjunto, de sistema, começou a ser levada também a saberes de outras áreas, em especial para nós aqui nos interessa o direito. E assim, um sistema jurídico perfeito seria nada mais do que uma máquina perfeita que poderia, enfim, explicar o funcionamento do direito. E ali, eles fazem a primeira tentativa de criar um saber jurídico inspirado em algumas ideias matemáticas, enfim, criar um método lógico-dedutivo e sistemático do direito. Daí, assim, a partir de algumas inspirações das ciências naturais, os juristas querem fazer uma ciência do direito sistemática. Claro, ainda bem primitiva, Hans Kelsen vai dar vários passos em relação a isso. Essa é a pretensão máxima da chamada Escola Racionalista de Direito Natural. E essa escola racionalista, digo a vocês, não é tipo um prédio que estava escrito lá Escola Racionalista de Direito Natural. Não, é uma classificação que historiadores fizeram para agrupar diversos autores que, apesar de terem características diferentes entre si, tinham como constante algumas linhas de pensamento. Por exemplo, essa que eu citei para vocês. Dentro dessa escola racionalista, vamos deixar com maior peso, com maior ênfase, Hugo Grossio, Thomas Hobbes e John Locke. Mas existem outros autores que poderiam ser enquadrados nessa vertente do pensamento.